Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para atender a uma demanda que eu já estava sentindo que existia há um tempo. E aí essa semana eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e apareceu justamente essa demanda específica, então eu encarei como um sinal para eu gravar esse vídeo. Que demanda é essa? A demanda de como a gente constrói um gráfico no ggplot quando a gente tem medidas repetidas. Então, por exemplo, você aferiu a glicemia, a pressão arterial, várias vezes numa mesma pessoa, ou seja, você tem aí um delineamento longitudinal, tem medidas repetidas. E geralmente quando a gente faz esse tipo de análise, a ideia é representar essas medidas realizadas ali em momentos diferentes no mesmo gráfico. E como fazer isso? Não é difícil, mas não é muito óbvio. Então a ideia dessa aula é de explicar como fazer isso. Então a gente vai usar esse script, como sempre, tanto o script quanto o banco de dados estão disponíveis para download na descrição do vídeo. E também, como sempre, a gente vai começar então carregando os pacotes que vão ser utilizados. E aproveito para dizer o que eu digo sempre, né, que essa não é uma aula inicial de R. Então, se você nunca usou R e caiu aqui por acaso, eu recomendo que você volte e assista a playlist de R ali, os primeiros vídeos, porque nesse vídeo eu estou assumindo que você sabe instalar e carregar pacotes, que você sabe ler o banco de dados, que você sabe selecionar seu diretório de trabalho, que você tem uma noção básica dessas coisas, tá? Então, a gente vai primeiro aqui carregar os pacotes que a gente vai usar. Vamos usar dplyr para manipulação de dados, ggplot2 para construir o gráfico, o tidyr, que é a grande estrela desse vídeo, já vou te explicar o porquê, e o regexcel para ler o banco que eu deixei aqui em arquivo Excel, porque dá menos conflitos de encoding em computadores diferentes. Então, resolvi aderir ao Excel aí. Então, esse código, quando a gente roda aqui, ele está dizendo para instalar esses pacotes, caso eles ainda não estejam instalados, e então carregá-los, ou então, se eles já estiverem instalados, o código está indicando aí apenas para carregar esses pacotes. Então, a gente vai começar lendo o banco, é um banco de dados fictício aí. E como esse banco de dados está em Excel, a gente vai usar uma função que vem do pacote regexcel. Vale dizer aqui o seguinte, né, que como a gente carregou o pacote regexcel aqui em cima, a gente poderia já usar a função dele direto, que é essa read_xlsx, e coloco aqui, né, banco de medidas repetidas, beleza, o nome do banco. No entanto, por uma questão de reprodutibilidade, para minimizar a chance de erro, eu vou fazer aquela outra forma que é: primeiro coloco o nome do pacote, aí escrevo dois pontos e coloco o nome da função. Então, como o nosso banco aqui está no formato xlsx, eu vou usar essa função. E o nome dele é esse que está aqui, ó, banco medidas repetidas.xlsx, beleza? Eu vou pôr o nome dele entre aspas e vou atribuir aqui a um objeto chamado dados dentro do R. Então, quando a gente olha o dados agora é esse banco. A gente pode rodar essa função view aqui com letra maiúscula para olhar para a carinha do nosso banco de um jeito bem como a gente faz no Excel, né? Então, veja que é um banco que eu tenho aqui uma identificação da pessoa, eu tenho uma variável de tratamento, se a pessoa é controle ou ela é tratada, e eu tenho aqui batimentos cardíacos em 3 momentos. Fiz 3 momentos, mas poderia ter muito mais, a solução seria exatamente a mesma, tá? Então, eu tenho aqui o batimento cardíaco no primeiro momento, no segundo momento e no terceiro momento. E o nosso objetivo é representar esses 3 batimentos cardíacos no mesmo gráfico. E o que acontece é que da forma como esse banco está estruturado, a gente não vai conseguir fazer isso, porque a gente consegue ou selecionar a variável BC1, ou a BC2, ou a BC3. A gente não consegue selecionar todas ao mesmo tempo. Como que a gente faz então, Fernanda? O que a gente vai ter que fazer é reestruturar esse banco de dados. De que forma? No formato que ele está aí, a gente tem uma pessoa diferente por linha, né? Então, todas as informações da pessoa 1 estão nessa primeira linha, todas as informações da pessoa 9 estão nessa linha.
Obrigatoriamente, todas as informações de cada pessoa estão numa mesma linha em colunas diferentes. Esse formato é um formato de banco que a gente chama de amplo, ou o termo mais usado aí é o inglês, que é wide. Ok, né? Então não funciona esse formato wide para o que a gente quer fazer. O que a gente vai fazer é reestruturar esse banco para ele passar a ter um formato que a gente chama de long. O que seria o formato long? Seria essas informações aqui, né, as medidas repetidas, BC1, BC2, BC3, estarem em linhas diferentes, tá? Então, nesse caso, como a gente tem 3 medidas, a gente vai ter ali 3 linhas para pessoa 1, pessoa 1, pessoa 1, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 2, pessoa 2, certo? Isso é uma coisa que, se você for fazer na mão, vai ser surrealmente trabalhosa, mas no R, principalmente usando uma função do tidyar, é muito fácil. Então, a gente vai fazer isso, tá? Vou rodar aqui um glimpse só para checar se tá tudo certo, né? E olha só, não tá muito tudo certo, porque a gente vê aqui que por alguma razão ele considerou aqui que os batimentos cardíacos são characters, são texto, e na verdade não são, né? Eles são números. Mas o que a gente vai fazer? Vamos primeiro reestruturar o banco, aí a gente lida com isso e explica para o R que isso aqui é numérico. Então, primeira coisa, vou criar aqui um banco que eu chamei de dados R, para indicar que está nesse formato long. Você pode chamar como você quiser. E para isso, a gente vai, então, pegar o banco dados e, em cima disso, aplicar uma função que vem do pacote tidyr, que chama pivotLonger. Essa é a primeira vez nesse canal que eu vou usar um operador pipe diferente do que a gente costumava usar. Então, em todos os vídeos até agora, eu usei um pipe que vem ali do pacote do Tidyverse, né? A gente carregava ele junto com o pacote dplyr, que é esse pipe aqui do porcentagem maior porcentagem, cujo atalho é Ctrl+Shift+M, né? Só que faz um bom tempo, inclusive, acho que uns bons meses, talvez até um ano, o R lançou o que ele chama aí de pipe nativo, ou seja, é um pipe que vem com o R e a gente não precisa de nenhum pacote adicional para usar esse pipe. O que é excelente, né? Até porque às vezes a gente nem quer usar uma função do dplyr, por exemplo, a gente carrega o dplyr só para usar o pipe. Então, eu resisti bravamente, porque eu não sou uma pessoa muito aberta a mudanças, mas eu finalmente me rendi ao pipe nativo. Ele vai fazer basicamente a mesma coisa, talvez em alguma coisa eles se comportem diferente, mas em tudo que eu usei até agora, eles se comportaram igual. E o pipe nativo, ao invés de ser porcentagem maior porcentagem, é essa barrinha vertical e o sinal de maior, então é uma setinha diferente. Inclusive, eu mudei o meu atalho Ctrl+Shift+M agora para ser o pipe nativo, ao invés do pipe do dplyr, tá? E você consegue isso, se você quiser, indo em Tools e selecionando aqui Global Options. E você consegue, eu acho que aqui em Code, deixa eu ver, isso mesmo, ó. Em Code você seleciona aqui, ó, Use Native Pipe Operator. Então, usar o pipe nativo. Quando você seleciona isso, toda vez que você usa ali o Ctrl+Shift+M, ele vai colocar o pipe nativo, tá bom? Então, só um comentário, porque vai que você tá acompanhando bonitinho aí todos os meus vídeos e do nada eu mudo a setinha, né? Então, é isso. Então, Ctrl+Shift+M pra gente, né, usar em cima desse banco uma função. E a gente vai usar uma função do tidyr que eu amo, que chama pivotLonger. Aqui a gente vai colocar alguns argumentos. O primeiro, a gente vai dizer quais colunas a gente quer reestruturar, né? Que a gente vai unir ali numa variável única. No nosso caso, a gente quer, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. A gente quer da 3 até a 5. Aí a gente escolhe aqui um names_to, ou seja, a gente diz qual é o nome que essa variável vai ter. E quando ele pensa aqui no nome da variável, a gente está pensando no nome da variável de tempo. Então, aqui é o momento, tá? Eu chamei de momento. Outra coisa que a gente pode atribuir é o nome da variável de valores, ou seja, do número, né, aqui no nosso resultado. E vai ser aqui no nosso caso o batimento cardíaco, então eu chamei aqui de BC. Se eu fizer isso aqui, você vai ver que já vai funcionar muito bem. Vou te mostrar como é que fica. Ó, que lindo, né? Já vejo que de 50 passou para 150 observações, indicando, portanto, que cada linha virou 3, né?
E além disso, ó, tô aqui com os momentos e o batimento cardíaco, bonitinho, tá? Então deu super certo. Veja que o tratamento se repete, né? Porque ele é constante para a pessoa ao longo do tempo, então tudo certo. Só tem um detalhe que eu modifiquei aqui, que é que eu coloquei esse argumento names prefix, porque eu acho ele bem útil, né? Que é o seguinte: veja que quando ele faz essa reestruturação, ele dá o nome da variável, né? Então BC1, BC2, BC3, que era como estava no meu banco. Só que na verdade, né, pensando na variável momento, não é BC1, BC2, BC3, é 1, 2, 3, né? Momento 1, momento 2, momento 3. Então, se eu coloco aqui que o prefixo é BC, quando eu rodo, agora ele exclui isso. Então, fica aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu tivesse uma variável que o nome fosse, por exemplo, BC underline 1, BC underline 2, era só colocar aqui no prefixo BC underline que fica tudo certo. Então, agora sim, tá ficando tudo bonito. Vou rodar aqui esse glimpse para a gente ver, temos algumas coisas para modificar. Primeiro, eu quero explicar para o R que tanto tratamento quanto momento são fatores, porque eles são ali variáveis categóricas, né? E depois eu vou ter que dizer aí para o R que o BC, a variável de batimento cardíaco, é numérica. Então, vamos lá. Para dizer que tratamento e momento são fatores, eu posso agilizar isso já mudando as dois de uma vez. Então, ó, pensando nesse banco, dados L, ó, já ia errar. A gente vai pegar aqui as colunas 2 e 3, esse banco, então 2 e 3. E a gente vai usar esse lapply, que aplica a mais de uma coluna ali, né? Ele vai aplicar uma lista, se eu não me engano, é daí que vem o L. E aí a gente vai falar, olha, eu quero que você aplique em cima disso, né, a função factor. Então, ele vai pegar essas duas colunas, aplicar sobre isso o factor e salvar em cima do próprio banco. Se a gente rodar isso, quando a gente roda o glimpse, agora a gente já tem tratamento em momento como factor. Ótimo. E aí, para resolver de vez os nossos problemas com o banco, a gente vai mudar ali para dizer que o batimento cardíaco é numérico. Então, ó, dados L cifrão batimento cardíaco recebe s.numeric, que é a função para a gente transformar em numérico, dados L cifrão BC, né? Então, modifiquei para numérico e salvei em cima da própria variável, né, no banco. Então, agora, olha que lindo, quando a gente roda o glimpse, está tudo certo, né? Ele identificou ali o BC como DBL, que significa double. Então, double é um número que pode ter valor quebrado, né? Então, isso aqui é numérico. Uma dica, né? Eu sei que para mim, em algum momento ficou muito óbvio, às vezes eu esqueço de explicar, mas como que eu bato o olho num número e vejo também que o R está identificando errado? Claro que eu posso olhar que está como CHR, né? Mas veja que toda vez que o R está tratando um número como texto, ele coloca entre aspas, né? Tudo que é texto está entre aspas, então fica fácil para a gente entender. Agora que a gente reestruturou o banco, é resolvido, muito simples para a gente montar o gráfico. Então, eu vou fazer aqui um box plot, que era a demanda que tinha chegado para mim, achei legal. Mas, inclusive, se vocês quiserem algum outro tipo de gráfico, me conta, tá? Vocês sabem que eu amo falar sobre gráfico, então, se você tem dúvidas específicas de tipo de gráfico, me pede aqui nos comentários que eu coloco aí na minha lista mental de vídeos para gravar. Inclusive, eu tenho vontade de gravar um de gráfico de linhas ao longo do tempo, assim, nessa estrutura de ter que reestruturar o banco, colocar mais de uma linha, às vezes uma linha para cada grupo, esse tipo de coisa. Se tiver interesse, me conta, tá bom? Mas assim, me pede se você for daí assistir o vídeo, dar like, tá bom? Comentar, falar que você gostou. Tô querendo engajamento. Então, para construir o gráfico, a gente começa usando aqui a função ggplot. Coloca aqui o banco de dados, né? E aí, a gente coloca aqui dentro da estética o que vai no eixo Y e o que vai no eixo X. Eu vou colocar aqui no eixo X o momento e no eixo Y os batimentos cardíacos, né? E se eu quero um box plot, é só colocar aqui um G1 box plot. Aproveitando para dizer uma coisa, né? Esse vídeo, inclusive, está inserido aí dentro de uma playlist de ggplot, porque o ggplot é cheio de detalhezinhos que não são super óbvios. Então, se você quer dominar ali cada mini pedacinho do código, recomendo que você assista aos primeiros vídeos da playlist. Eu acho que são 5 ou 6, meio longuinhos, mas assim, você sai quase com um bacharel em ggplot, tá? É um negócio bem aprofundado.
E aí, então, ó, rodei aqui, já é um box plot, ó que bonitinho, ele plotou momento 1, momento 2, momento 3, tudo num gráfico só, né? Outras modificações que a gente pode fazer aqui, eu gosto bastante de mudar para esse tema Classic, que fica aí com o fundo branco. Acho que fica muito pálido esse box plot branco no fundo branco, então eu sempre coloco aqui um cinzinha claro para preencher, por exemplo, Gray 90. Também gosto de mudar o formato do outlier para aquela bolinha vazada, né? Então, outlier shape 1. Outra coisa, né, que acho esse é importante de verdade, não é só estético. Mudar o nome dos eixos, né? Então, o momento tá bom, mas, por exemplo, para o Y, é importante colocar aqui, né, o que é. Que é batimentos cardíacos por minuto, né? Uma outra coisa que eu gosto de fazer é adicionar uma barra de erro nessa história. Como assim? O boxplot básico aí que o ggplot gera, ele tem os limites inferior e superior dessa forma, assim como sendo uma barrinha se estendendo só. E o boxplot que a gente está mais acostumado a ver, que programas como o SPSS, o Prisma geram, inclusive o Excel, são com essas barrinhas formando um T aqui em cima. Então eu tenho a preferência por esse boxplot que é mais basicão, todo mundo está mais acostumado a ver. Para colocar esse Tzinho aí, a gente tem que adicionar uma camada de um error bar. E aí a gente coloca aqui, ó, né, que é o stat, portanto, a estatística que ele vai usar para gerar essa barra de erro é a boxplot. E você vai ver que se eu fizer só isso vai ficar horroroso, porque ele coloca uma barra, um T aqui da mesma largura da caixa, fica muito feio. Então a gente mexe aqui no width largura para, por exemplo, 0.2, aí fica bonitinho. Ok, ficou lindo já, né? E aí, eu achei interessante te mostrar também como você faria, seguindo essa mesma lógica, mas incluindo uma variável que não é de medida repetida. Por exemplo, no nosso caso, né, no nosso banco inventado aí, a gente tem uma variável tratamento. Como que você poderia fazer? Mostrar ao longo do tempo separado aí para os dois grupos, para o grupo tratado e não tratado. Você viu que eu copiei e colei, né? Então, uma das coisas que dá para fazer é bem simples, praticamente vou manter esse código idêntico, mas eu vou adicionar aqui uma camada que ela vai criar subgráficos aí, não sei se esse termo tá certo, mas é isso aí, que é a camada face wrap. E aqui eu vou colocar um til e vou colocar a variável que eu quero que seja usada para esses gráficos menores, né? Então, no nosso caso, é tratamento, assim com letra minúscula mesmo que tá no banco. Quando a gente roda isso, olha que bonitinho, ele cria aqui um gráfico para o grupo controle, então a gente consegue acompanhar como é que está se comportando no controle, e um gráfico para o grupo tratado, então dá para a gente entender também o comportamento. Eu, quando faço esse face wrap, eu não gosto muito desse tema clássico, porque como ele cria meio que caixinhas de gráfico, eu prefiro que ele me mostre caixinhas, mas assim, totalmente estético, assim, muito pessoal. Então eu mudo aqui o tema para esse BW, que eu gosto bastante, que é esse black and white. Ele coloca o fundo branco, mas ele traça umas linhas de referência e ele deixa esse título cinza. Eu acho legalzinho. Então, essa estrutura, beleza? Uma outra forma, você pode falar assim, Fernanda, achei legal, mas eu gostaria que essas caixas estivessem mais juntas, para eu comparar ali momento a momento e tal. Tem como? Tem. Então, outra opção seria a gente pegar essa estrutura, vou pegar a estrutura aqui de cima, ó, e a gente adicionar a variável tratamento como um fator de preenchimento, ó. Então, vou colocar aqui, ó, fio é tratamento. Vou rodar só isso para você ver o que acontece. Opa, não aconteceu nada de bom, por quê? Porque quando eu adiciono isso, eu quero que ele preencha o boxplot de acordo com o tratamento. Só que quando eu faço isso, ele não leva muito isso em consideração, porque eu forcei aqui que ele preenchesse com cinza. Então, na verdade, para funcionar o que eu queria te mostrar, tem que apagar esse preenchimento igual a cinza aí dentro da camada boxplot. Agora sim, vamos rodar. Olha que bonitinho. Você pode falar, Fernanda, isso está meio bagunçado. Tudo bem. Vou até deixar isso aqui como comentário para eu te mostrar sem a barra de erro temporariamente, ó. Olha que bonitinho isso aqui, já é bem o que a gente gostaria mesmo, né? Ó, a gente tá aqui com
os dois gráficos ali, né, os dois grupos sendo comparados a cada momento. Dá para ver que, por exemplo, o tratado é um pouquinho maior que o controle no momento 1, mas o comportamento ao longo do tempo é diferente. A gente tem muito mais um aumento aqui do momento 1 em direção ao momento 3 no grupo controle do que no grupo tratado, né? Então, beleza. E aí o que eu preciso te ensinar, que assim, para mim não foi óbvio por muito tempo, é como sincronizar aí as barrinhas de erro com o box plot. Então, quando a gente roda aqui, veja que a gente tá com os box plots bonitinhos, mas as barras de erro, elas estão coincidindo aqui. Então, o que a gente precisa é fornecer aí para o gráfico um parâmetro de afastamento desses grupos, tá? Como que a gente consegue isso? Dentro de cada uma das camadas, a gente vai colocar aqui um argumento chamado position, de posição. E a gente vai usar essa position dodge. E aqui dentro a gente ainda vai dizer qual é a largura ali de distância. Então aqui eu vou colocar um width de 0.9. Fernanda, por que 0.9? Porque geralmente é o que funciona e fica bonito, tá? Então, ó, deu uma afastadinha maior. Mas você pode regular. O importante é que, independentemente da largura que você tenha colocado aqui, você vai ter que colocar essa mesma largura aqui dentro, igualzinho, ó, position igual, position dodge, nananã. E aí essas coisas vão coincidir, tá vendo? Então a gente tem agora um gráfico com as barrinhas de erro sobrepostas. Se aqui você quisesse colocar, por exemplo, 0,7, eu acho que dá, só que tá vendo? Começa a ter uma sobreposição meio bizarra aqui dos box plots, né? Então meio que 0,9 é o valor meio mágico aí que eu tendo a usar, ok? E aí pronto, né? Você ficou com um resultado super bonito. Ah, um outro detalhezinho que eu tinha mudado é que aqui tá tratamento com letra minúscula, eu troquei aqui para o fio ter o nome tratamento com letra maiúscula. Só isso, né? O detalhe do detalhe. E é isso, gente. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se você tem dúvidas super específicas do tipo como que eu mudo as cores, tem como mudar a fonte, esse tipo de coisa eu discuti assim exaustivamente nos primeiros vídeos da playlist. A ideia desse era realmente te mostrar aí como reestruturar o banco de forma que você conseguisse plotar num único gráfico medidas repetidas. Então eu realmente espero que isso tenha sido útil para você. Se você curtiu, por favor, curta o vídeo, se inscreve no canal, comenta, ative as notificações do canal também para saber quando eu publico o vídeo novo, né, que tá uma coisa meio imprevisível. Então se você clica aí no sininho, você é avisado antes. E além disso, eu tenho muito conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatística aplicada. Então é isso, gente, até mais.